não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A partir do momento que começa a lógica dos sinais, que começa mais ou menos com Pedro Abelardo, a lógica dos sinais tem que ser considerada como um universo em si, separado e sem relação com o mundo real. Ou seja, se você aplicar a lógica dos sinais aos atos que o próprio inventor da lógica dos sinais praticou para inventá-la, você chega em contradições. Então, qual é a preocupação daí para dentro do lógico dos sinais? Evitar que suas ações reais sejam examinadas pela mesma lógica que ele inventou. Então é o caso que eu estou dizendo. O sujeito diz, nós não podemos conhecer nenhuma realidade. Daí você pergunta para ele, você disse isso realmente? Você disse isso verdadeiramente? Você quer que eu acredite que você disse isso? Daí ele vai dizer, não, não é isso que está em questão. Por quê? A análise lógica que ele está fazendo se coloca num plano específico que só vale para ela mesma. E aí que começa toda a paralaxe cognitiva. Quando eu digo que existe uma relação intrínseca entre o conhecimento da verdade e a sinceridade, eu estou dizendo que a mesma armadura lógica que você usou para contar os fatos transcorridos antes é a que se aplica aos fatos que estão ocorrendo agora. Ou seja, para você reconhecer um simples ato anterior que você praticou, e para você confessá-lo, você tem que, no mesmo ato, afirmar a unidade do real, a unidade da sequência temporal e a inseparabilidade das causas e efeitos. Portanto, o ato da sinceridade, o ato do reconhecimento sincero, ele não só coloca você numa posição real em relação ao seu próprio passado, em relação à pessoa com quem você está falando, mas ele reafirma a unidade de tudo isto. Ou seja, para você reconhecer o que você fez, você tem que reconhecer também o que você está fazendo agora. Você tem que reconhecer a realidade da pessoa que está presente e que está lhe fazendo a pergunta, a relação entre você e o seu ato, entre o seu passado e o seu presente, e entre o seu futuro, que é a resposta que você espera desta pessoa, a reação que você espera dela. Quer dizer, você articula tudo. Mas você articulou mentalmente, você teve que inventar isso? Não, você não teve que inventar nada. Você teve que pensar tudo isso? Não, você não teve que pensar tudo isso. Conscientemente você só lembrou do ato passado e falou agora. Só que você não poderia fazer isso sem você automaticamente afirmar a unidade de tudo isso.
Ou seja, aí você se colocou dentro de um conjunto de relações que não foi criado na sua mente, né? Mas que se impôs a você como realidade da sua vida. Está compreendendo? Este é o único método de investigar a verdade. Porque se você investigar a verdade, você começa a transformar num conceito abstrato e trabalhar com ela separadamente do elemento de sinceridade, do tecido de relações que é a sua experiência, você já não está falando da verdade, você está falando apenas do conceito da verdade. Está entendendo? Esse conceito, por sua vez, ele adquire aí uma espécie de uma independência em relação à experiência real. E essa verdade que você está procurando e que você mesmo já determinou que é uma verdade separada da experiência, você já está dizendo neste ato que ela é incognoscível. Então daí você não a encontra e você conclui que não existe verdade nenhuma. Fala, não, esta verdade tal como você a concebeu, ela não pode existir mesmo. Quer dizer, se eu estou procurando uma verdade e eu, ao mesmo tempo, a estou separando do tecido real da experiência, é claro que eu não posso encontrar essa verdade. Está entendendo? Quer dizer, você aí fez uma espécie de uma armadilha e você mesmo se prendeu dentro dessa armadilha. Quer dizer, você se colocou uma questão impossível, não encontra a resposta. Tá certo? E daí você diz, não se pode encontrar verdade nenhuma. Eu digo, não, meu filho, não é. Esta verdade que você está procurando, você não pode encontrar porque ela não existe. Mas talvez alguma outra exista. Tá certo? Então, qual é a maneira correta de você investigar o problema da verdade? É você rastrear como a noção de verdade passou a existir para você. Você talvez não chegue a um conceito da verdade, mas você tem uma noção suficientemente clara para poder reconhecê-la quando ela se apresentar de novo. Não é isso? Então, é isso aí que eu chamo o método da confissão. E a confissão começa pelo procedimento oposto àquele que se tornou comum depois da René Descartes. Quer dizer, em vez de você colocar tudo em dúvida, não, você vai começar por reconhecer o que você já sabe e o que você não pode deixar de saber para poder colocar esta mesma questão que você está colocando. Está entendendo? Então, veja, Descartes estava procurando uma afirmação que fosse verdadeira em todas as circunstâncias. Se é verdadeira em todas as circunstâncias, então não depende de nenhuma delas. Era isso que ele estava procurando. Muito bem. Nós não estamos procurando uma afirmação, nós não estamos procurando um juízo. Nós estamos procurando lançar luz sobre a experiência real que nós temos. Ou seja, nós estamos procurando elucidar para nós mesmos o que de fato aconteceu. Está certo? Então, Descartes, quando ele busca esta sentença infalível, ele, de certo modo, tenta isolá-la de todas as outras. Quer dizer, uma sentença que não depende de mais nenhuma outra. Então ele chega à conclusão, eu penso, logo existo. Todas as vezes que eu penso isso é verdade. Ou seja, se não existisse mais nada além de mim mesmo, pensando, isso continuaria sendo verdade. E se eu jamais tivesse pensado, isso continuaria sendo verdade, porque quando eu pensasse a primeira vez, eu existiria. É isso que ele está procurando. Quer dizer, uma verdade totalmente independente de qualquer condição externa. É isso que nós estamos procurando? Não. Nós estamos procurando a inserção da nossa própria investigação da verdade, né, no tecido real da experiência que me sugeriu o problema da verdade. Então, eu estou vendo de onde surgiu o problema da verdade para mim e como é que eu entrei nele. Está entendendo? Então, eu posso não chegar a uma sentença, uma proposição tão bonitinha quanto a de Descartes. Tá certo? Mas acontece que a frase que ele diz, penso logo existe, essa frase é verdadeira, todas as vezes que eu a penso, isso é absolutamente vazio. Isso é independente até de o sujeito pensar.
Se nunca ninguém tivesse pensado nada, bom, a frase continuaria verdadeira. Então o que você pegou com isso? Você arrumou uma frase, meu filho. E depois de todo esse esforço, você conseguiu uma frase. E para obter essa frase, você começou por falsificar a sua experiência. Eu já analisei em outros lugares porque no escrito Consciência e Estranhamento, eu já mostrei por que, e no Descartes, a Psicologia da Dúvida, por que a narrativa que Descartes faz da sua experiência não é verdadeira, não pode ser verdadeira. Ele não pode ter feito a experiência do jeito que ele diz que fez. Então, para chegar a uma proposição universalmente válida, ele teve que falsear os dados. Digo, mas isso aí é filosofia, pô. Note bem, eu estou dizendo para vocês que Aristóteles, quando inventou a ciência da lógica, ele teve a preocupação de que ela não fosse um esquema verbal totalmente independente da realidade, mas que ela fosse a expressão formal de relações abstraídas da própria realidade, de modo que do discurso lógico você pudesse retornar à experiência. Tá certo? O que é a base mesmo de tudo que nós entendemos como ciência. No outro extremo, quando se passam 2.200 anos, que é já no ano 1800, Hegel vai dizer que a capacidade cognitiva mais fundamental que o ser humano possui é a de se isolar de toda a realidade existente, de todo o dado, e concentrar-se apenas nas relações lógicas que estão no seu pensamento. Ou seja, você abstrai o mundo. E diz, na hora que você abstrai o mundo, diz ele, é aí que você sobe para a esfera da universalidade. Porque você não está dependendo mais do fluxo das experiências. Você está se movendo agora na esfera do universal, absoluto e incondicional. Eu digo, sim, tudo isso é verdade, só que esse incondicional é puramente hipotético. Ele não tem conteúdo. Está entendendo? Então, o método que Hegel acha que é o certo para você investigar a verdade, eu digo, é um método que só serve para você investigar a armadura lógica. Não das coisas, mas a armadura lógica do próprio discurso. E você não pode ter nenhuma certeza de que este discurso tem alguma coisa a ver com a realidade. Ou seja, o que Hegel está propondo é a total ruptura com aquele mesmo universo que Aristóteles pretendia entender. Mas existe uma longa tradição dessa separação. Uma das etapas é com o próprio Descartes. É duvidar de tudo, coloca o mundo inteiro entre parênteses e sobe só eu pensando. Spinoza faz a mesma coisa. Spinoza nega toda validade ao conhecimento por experiência. Ele diz, nós temos que nos colocar no plano da dedução pura. E nós temos que raciocinar da seguinte maneira. Nós inventamos uma coisa, tá certo? E em seguida vemos as condições internas que esta coisa precisa para ser ela mesma. Por exemplo, ele diz assim, você desenha mentalmente uma linha, um segmento de reto. Daí num ponto qualquer desse segmento de reto, você toma, como se fosse um compasso mental, e traça um semicírculo, tomando esse ponto como base. Então você tem uma linha e um semicírculo. Ele diz, em seguida você gira mentalmente esse semicírculo, você vai obter uma esfera necessariamente. Então esse é um modelo do método dedutivo de Spinoza. Tudo tem que ser construído assim. Digo, sim, tudo isso funciona, só que você, do que você está falando? De absolutamente nada.
Você está falando de formas mentais que você concebeu e cuja coerência interna você mantém. Ora, mas nada mais fácil do que ser coerente num jogo que você mesmo está inventando. O difícil é ser coerente quando essa coerência não tem que se referir apenas a formas inventadas, mas a dados do mundo real, que nos vêm fragmentários, incompletos, sempre mudando, etc, etc. Então, toda a escola que se chamou racionalista acreditava que você podia conhecer tudo por dedução pura. E esse racionalismo, então, vai culminar em Hegel. Mas você verá que o que há de comum entre todos esses filósofos são tão diferentes, Descartes, Spinoza e Hegel. Eles não querem nada com a realidade. Eles querem com a universalidade. O próprio Hegel reconhecia que este dom que o ser humano tem de se levantar até o plano da universalidade lógica, negando o dado, negando o universo inteiro, negando até a si mesmo, era extremamente perigoso. Tá certo? Porque daí vinha a tentação do ego impor as suas próprias regras ao mundo. E essas regras, como elas eram todas baseadas em universalidade abstrata, só podia ser a regra do niilismo e da destruição total. Eu escrevi um artigo pouco tempo atrás, está no Diário do Comércio, chama-se Uma Lição de Hegel. Está lá isso explicado. Quer dizer, Hegel pelo menos tinha consciência de que ele estava mexendo com fogo. Os outros não tinham. Spinoza fala tudo aquilo com a maior inocência. Ele acha que está fazendo uma coisa linda. Descartes também acha que está fazendo uma coisa linda. Né? Hegel era um pouco mais inteligente que eles e entendia. Falou, olha, esse negócio aqui que eu estou fazendo, mas isso aqui pode dar bode. Né? Isso aí, esse procedimento é exatamente o contrário do que se usava na filosofia grega. Quando Sócrates apela ao método da anamnese, quando ele, no diálogo Meno, ele interroga o escravo e mostra que o escravo tem implicitamente o conhecimento de certas regras da geometria, ele está apelando à memória do escravo, não à capacidade construtiva que a mente do escravo tem. Tá certo? Então, quando você entra na memória, você está entrando na sua verdadeira história, seja a história externa, seja a história interna. Então, o que o escravo está fazendo? O escravo está confessando que ele sabe uma coisa que ele não tinha percebido que sabia. Ora, você imagina aonde você pode chegar só por este método? Só você contando para si mesmo as coisas que você fez, as coisas que você pensou, e você procurando dentro de você, para eu saber isto, o que mais que eu precisei saber? Por exemplo, quando você tem esta primeira experiência, vamos dizer, de confessar a verdade, no momento em que você confessa a verdade para um outro ser humano, você está automaticamente confessando que aquele eu isolado de Hegel ou Descartes, que sobe até a universalidade absoluta, não existe. Porque, note bem, se não existisse ninguém para lhe cobrar a verdade, se você estivesse absolutamente sozinho, então ninguém vai lhe perguntar nada. E ninguém vai lhe exigir explicação alguma. Então, é claro que o problema da relação entre sinceridade e verdade jamais se colocaria para você. Note bem, no instante que você confessa o que fez, você não só restaura o fio do passado e a sua relação com o presente, mas você restaura a sua relação real com aquela pessoa real que está na sua frente. Ora, isso significa que esta pessoa real é também uma peça do seu próprio aparato mental. Ela tem uma função. Está compreendendo?
Então, se você fizer a abstração dessa pessoa, bom, todo o problema se dilui e não houve a experiência de confessar a verdade. Isso quer dizer que desde os primeiros passos da consciência humana, na descoberta da verdade, ele sabe que a verdade tem alguma relação com o olhar humano. E tem alguma coisa a ver com a limpidez das relações humanas. Quer dizer, eu digo a verdade para alguém, e esse alguém me reconhece. Veja a que distância nós temos do eu isolado de Hegel. O eu isolado, ele se coloca como se ele fosse o próprio Deus. Ele se coloca fora e acima do universo. E procura captar as estruturas do universo inteiro. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal. Aqui são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.